Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Viegas e você está no Aprendendo Percussão. O instrumento de hoje é uma malacacheta, instrumento fascinante no qual a gente consegue identificar as escolas de samba pela forma com que ela é tocada. Então, dependendo do jeito que a pessoa executa, a gente consegue diferenciar se é Vila Isabel, se é Mangueira, se é Estácio, se é Beija-Flor. Então é um instrumento fascinante, bastante complexo, que exige muito estudo. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar com uma levada bem simples. Não vou mostrar todos os conceitos da malacacheta. Vou utilizar só as coisas que a gente vai precisar para o vídeo de hoje. Conforme for evoluindo, a gente vai aumentando o grau de dificuldade e o grau de informação. Vamos lá? Vamos aprender? Primeira coisa, a gente tem que aprender a segurar a baqueta. É uma coisa complicada. O que acontece? A gente vai pegar nossa baqueta, vai dividir em 3 pedaços. Dividimos em 3 pedaços e vamos pegar nesse 1/3. Como se fosse uma pinça e envolve com os outros dedos. A pegada tem que ser bem firme, não pode estar com a mão mole. Senão pode acontecer de a gente bater, esbarrar a baqueta no microfone ou no aro e a baqueta cair. Ela tem que ser parte do seu corpo, tem que ser uma extensão do seu braço. Então tem que estar firme, você tem que comandar a baqueta. Existem baquetas com ponta de madeira, com ponta de silicone, de borracha, de plástico. A que eu estou usando aqui é uma baqueta de ponta de silicone. Essa ponta ela é legal porque ela deixa um pouco mais agudo. Sobre a forma de pegar, a gente pode pegar com a pegada mais atual, mais moderna, dessa forma aqui, com a mão mais fechadinha ou com a mão mais aberta. Existe a pegada mais clássica, mais tradicional, que ela pega assim. E o pessoal nas escolas de samba acaba adaptando e segurando da forma que fica mais confortável. Então tem gente que segura assim, gente assim. O jeito que você se sentir mais confortável. Essa pegada clássica ela é utilizada porque o pessoal que tocava nas bandas marciais, nessas coisas todas, eles sempre tocaram em pé. Então a caixa ela não ficava na altura reta, assim, igual está aqui na estante. Ela ficava pendurada, meio deitada. Então tinha que estar assim com essa pegada para poder tocar na pele. Imagina a pele aqui. Então por isso que foi feita essa pegada. Então a pegada da mão esquerda era essa pegada clássica e da mão direita era a pegada normal. E nas baterias de escola de samba continua sendo da mesma forma. A malacacheta é tocada com talabarte em volta do ombro, né? E ela fica meio tortinha. Já o tarol, que é outro instrumento, a gente segura de outra forma. A gente vai ver depois, em outros vídeos. Então vamos lá. Toque simples. Toques simples são toques feitos um toque de cada vez. Um com a mão direita e um com a mão esquerda, alternando. Na hora de tocar, pessoal, a gente nunca toca em cima dos bordões, que são as cordas de violão. A malacacheta, ela tem umas cordas. Diferente da caixa clara, que a esteira é de ferro, de metal, a malacacheta, ela tem cordas de violão, que a gente chama de bordões. A gente não toca em cima do bordão, porque senão, com o passar do tempo, ele vai arrebentar. A gente vai tocar somente na pele. Diferente da caixa clara, que a gente tem que tocar com as pontas o mais próximo possível para tirar o mesmo som, na malacacheta a gente não precisa tocar tão junto. A gente pode tocar separado. Então vamos lá, um pouquinho com o metrônomo. 1, 2, 1 e 2 e. Um pouquinho mais rápido. 1, 2, 1 e 2 e. Um pouco mais rápido. 1, 2, 1 e 2 e. Como vocês viram, os toques estão todos com a mesma intensidade. A gente não teve diferenciação de intensidade.
Agora a próxima etapa é a gente diferenciar. Vão ter toques que vão ser mais fracos e vão ter toques que vão ser mais fortes. Os toques fortes a gente vai chamar de acentuação. Na partitura, ele é simbolizado pelo sinal do maior. Então, você vai ver o sinal do maior, vai ser esse toque mais forte, essa acentuação. Vamos agora para acentuações? Primeira acentuação que a gente vai fazer vai ser na primeira semicocheia. Se a gente estiver pensando em semicocheia, vão ser 4 semicocheias. Tá, 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 tá. A acentuação da primeira, você bate mais forte, e as outras 3, você continua na mesma intensidade. Vamos com o metrônomo. 1, 2, 1 e 2 e. Agora eu vou acentuar na segunda semicocheia. Se eu começar com a mão direita, vai cair na mão esquerda, né? Então vamos lá. 1, 2, 1 e 2 e. Na terceira semicocheia. 1 e 2 e. Na quarta semicocheia. 1, 2, 1 e 2 e. Agora que a gente já viu as acentuações, é uma questão de praticar. Você vai devagar e vai acelerando. Eu vou botar o metrônomo um pouquinho mais rápido e a gente vai ver como é que fica os mesmos exercícios. Primeira semicocheia. 1, 2, 1 e 2 e. Segunda semicocheia. 1 e 2 e. Terceira semicocheia. 1 e 2 e. Quarta semicocheia. 1 e 2 e. Pessoal, a gente já viu então os toques simples e vimos as acentuações. A primeira levada que a gente vai aprender, a gente escolheu porque ela é fácil de usar, é simples e ela cai bem com todo tipo de samba. Então, desde sambas que o Zeca Pagodinho canta, Arlindo Cruz, Monarco, qualquer samba que tenha caixa, ela cai muito bem. E também é uma levada que a gente vê nas escolas de samba. Ela é uma das levadas da Vila Isabel. Então ela é bem legal. Ela é fácil, só tem toque simples e alternado. Não vai ter rinchote, não tem rufo. É bem fácil de fazer. Vamos aprendê-la? Pessoal, essa primeira levada a gente vai acentuar na primeira semicocheia e na quarta semicocheia. Então ficaria assim. Pá, ti, ti, pá, pá, ti, ti, pá, pá, ti, ti, pá, pá. Vamos tentar? 1, 2, 1 e 2 e. Um pouquinho mais rápido agora. 1, 2, 1 e 2 e. Um pouco mais rápido. 1, 2, 1 e 2 e. Então, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Lembra de compartilhar, de se inscrever no canal. Se você tiver sugestões, deixe nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em responder, em tentar agradar a todos. O Aprendendo Percussão fica por aqui. Um abraço e até semana que vem. Valeu, gente!